Olá, turminha do sexto ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente corrigir as atividades do capítulo 19 e pra falar um pouquinho sobre o capítulo 20. Então, pra começar isso daí, vocês vão abrir o livro de vocês na página 408. Lá a gente tem a questão de número 1, que afirma que o texto que vocês leram nesse capítulo é uma matéria jornalística. E a letra A pergunta, então, em quantas partes essa matéria jornalística está dividida e como essas partes são demarcadas, né? Como você sabe que tem essa quantidade de partes no texto? Bom, esse texto possui, 5 partes, dentre elas uma introdução e 4 tópicos, e esses tópicos, eles são demarcados pela presença de subtítulos em negrito e também por um espaçamento especial, um espaçamento maior do que o normal dentro do texto. B, de que tema trata o texto? Bom, esse texto ele trata de um boato que por 2 vezes aterrorizou os moradores do Recife. Esse boato é referente ao rompimento de uma barragem do rio Tapacurá. Questão de número 2, o jornal vive de atualidades, de fatos recentes capazes de atrair a atenção do leitor. Que estratégia, então, o jornalista utilizou para tratar de um assunto tão antigo como se ele fosse um assunto atual? Bom, vamos lá. O jornalista, nesse texto, ele não apresenta o boato em si, mas sim o aniversário do boato, já que esse boato, em 2019, completou 44 anos. É a partir desse foco, dessa comemoração, que ele não só retoma o boato, como também demonstra como esse tema ainda é atual, como ele ainda está presente na memória das pessoas daquele lugar. A questão de número 3 traz aquele famoso quadrinho pra gente, que a gente pega as informações do texto, resumidas lá no lead. Então, o quem aqui nesse texto é um boato, o que é que ele assustou muita gente. Em 1975, teve um revival, teve uma outra versão desse boato também no ano de 2011 e que ele completou 44 anos em 2019. Quando, em 1975, em 2011 e também em 2019, já que o texto trata desses 3 acontecimentos. Onde, no Recife, por quê? Porque se dizia que a barragem do rio Tapacurá estava por estourar e alagar a cidade inteira. Questão de número 4. No texto foram transcritos, em discurso direto, o depoimento de 3 pessoas. O jornalista Homero Fonseca, a aposentada Dulce e a jornalista blogueira Teta Barbosa. Letra A. Porque o discurso do jornalista Homero Fonseca teria sido apresentado primeiro? Por uma simples questão de autoridade para falar daquele assunto. O Homero Fonseca, dentre esses 3, era o que mais entendia sobre o assunto porque ele escreveu um livro sobre esse assunto, Então ele pesquisou a fundo. B, porque o discurso da aposentada teria sido apresentado antes do depoimento da blogueira. Aqui já não é por uma ordem de autoridade, mas sim por uma ordem cronológica, ou seja, uma ordem de tempo. A aposentada, além de ser mais idosa, além de apresentar mais idade, ela também viveu, aquilo ali. Ela viveu o boato. Já a blogueira não viveu o boato, pesquisou sobre o boato também, mas foi muito depois do Homero Fonseca, e escreveu um texto em 2011. C. O depoimento da aposentada Dulce foi representado em 3 expressões: muita chuva, correria e trauma. Que palavras ou expressões você utilizaria para resumir os outros 2 depoimentos? Então, o depoimento do Homero Fonseca e o depoimento da Teta Barbosa. Bom, aqui é óbvio que a resposta é pessoal, no entanto, eu separei aqui, 3 palavrinhas que resumem o depoimento do Homero e o depoimento da Teta. O do Homero, então, eu resumi como boato, verdade e profissionalismo. E o da Teta, resenha, internet e bom humor. Depois disso vem a questão de número 5, que diz o seguinte: considere um trecho do discurso de Homero Fonseca. Para explicar como o evento ocorreu, o jornalista organizou o fato em 3 etapas. Então aí a gente tem o trecho, do Homero Fonseca, e depois a gente tem a letra A pedindo para vocês sublinharem no texto uma etapa de cada cor, Então, a gente tem 3 etapas e cada etapa dessas
vocês vão sublinhar com uma cor diferente. Do comecinho do texto até a palavra alto, vocês vão sublinhar de uma cor. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa começa em quando e termina em negócio. Aí vocês vão sublinhar de uma outra cor. E a terceira é tudo que restou. Vocês vão sublinhar de uma nova cor. B. Que palavras marcam o início de cada uma dessas etapas? A primeira é marcada pela expressão nessa hora. Já a segunda é marcada pela palavra quando e a terceira pela palavra então. C. Qual é o papel dessas palavras na organização do parágrafo? Bom, essas palavras, né, elas têm a função, elas têm o objetivo de ordenar esse relato de acordo com o tempo. Então, ela torna aqui evidente a sequência, né, que esses fatos acontecem. Bom, a questão de número 6 traz mais um trecho para vocês analisarem. E a letra A pergunta que efeito se obteve nesse trecho com a repetição do conectivo E. Aqui, a repetição desse conectivo E, né, tantas vezes, acentua o atropelo, a afobação daquelas pessoas naquele momento, né? Porque esse E direto, né, no lugar da vírgula, representa na leitura uma falta de fôlego, já que a vírgula é uma pausa. E a gente não está tendo essa pausa aqui, a gente está tendo um conectivo no lugar. B. Que outra repetição colaborou para acentuar o desespero da população? Bom, a repetição da frase Tapacurá vai estourar. Essa expressão, repetidas vezes, é capaz de demonstrar o temor da população. C. Que verbos reforçam a ideia da dinâmica e do movimento dessas pessoas? Aqui, né, são os verbos que têm um sentido de ação contínua, né, de ação que não acaba, que são os verbos no gerúndio, final NDO. Então, descendo, correndo, dizendo. Questão de número 7. No desfecho relatado por Dulce, aparecem duas marcas de tempo. Observe. Aí vem o trechinho para vocês observarem isso. E depois, a pergunta que vem é: a que tempo se referem as palavras depois e hoje? A palavra depois se refere, claro, ao momento posterior daquele acontecimento, né, daquele boato. Então, aqui se refere, né, esse depois à Dona Dulce, né, ao momento em que ela se encontrava já em segurança na casa do seu irmão, depois de ter saído do bairro em que aconteceu isso. E o hoje se refere ao ano de 2019, que é o ano em que a Dona Dulce dá a entrevista e também o ano em que o boato completa 44 anos. 8. Considere o trecho. Letra A. Qual é a função da palavra inclusive nessa frase? Esse inclusive aqui, ele ressalta um aspecto do pensamento da blogueira Teta Barbosa. Então, ela pensa, né, várias coisas sobre esse boato de 2011, né, que foi um revival do boato de 1975. E entre essas coisas, esse inclusive traz a ideia dela de que isso não passou de uma brincadeira. A B pede para vocês compararem uma frase com a outra frase. E pergunta se a mudança de colocação, né, se a mudança de posição da palavra inclusive nessas duas frases faz alguma diferença no sentido delas. E pede para vocês explicarem isso. Então, aqui o deslocamento dessa palavra inclusive altera sim o sentido da frase, já que na primeira ela dá a ideia de que outras pessoas e também a jornalista pensam daquela forma, enquanto na segunda ela afirma que o boato teve vários efeitos e um desses efeitos foi o efeito de brincadeira. Então aqui a palavra inclusive depende muito do termo a que se refere. Dependendo do termo a que essa palavra se refere, ela pode incluir outros elementos. Então, cuidado na hora de usar a palavra inclusive. 9. Assinale a alternativa em que as palavras destacadas foram empregadas no sentido indicado entre parênteses. A nossa resposta correta aqui na 9 é a letra C, onde esse porquê junto representa uma explicação. 10. O boato de Tapacurá moveu toda uma comunidade. Letra A. Segundo o texto, por que os recifenses se tornaram tão suscetíveis a esse boato?
O texto deixa muito claro pra gente, né, que essa população ela já estava de sobreaviso, ela já tinha um trauma relacionado a outras 2 cheias que tiveram no local. Então, quando esse boato apareceu, né, ele pegou as pessoas meio que traumatizadas, sensíveis mesmo a esse assunto. E é por isso que na época elas ficaram tão apreensivas e até hoje elas ainda ficam quando chove demais. B. Transcreva do texto uma frase que comprove a sua resposta. Lembrem-se que sempre que a gente for pegar alguma coisa do texto, a gente precisa utilizar aspas antes e depois da citação. Então, eu peguei lá para comprovar o trecho que diz: a população do Recife, castigada e traumatizada por uma enchente, no final de semana que antecedeu a segunda-feira do boato, era o alvo perfeito para cair na notícia falsa. A 11 pede para vocês considerarem mais um trecho e a letra A pergunta o seguinte: respondam com suas palavras o que seriam para vocês, né, fake news. Aqui a resposta é pessoal, mas vocês não podem deixar de abordar, né, que as fake news são notícias falsas. E tem essa coisa da manipulação, né, de você querer manipular por meio de notícias falsas uma população, uma certa quantidade de pessoas. B. Paradoxo é uma figura de linguagem que indica uma contradição. Algo que, apesar de fugir à lógica, faz sentido em determinado contexto. Porque, segundo os jornalistas, vivemos o tempo do paradoxo da má informação. E o que seria esse paradoxo da má informação? Bom, esse paradoxo aqui, né, esse contrassenso, é nada mais nada menos do que a gente viver na era da informação, né, em que a gente tem tantas informações e de tão fácil acesso, e mesmo assim as pessoas estarem tão mal informadas, caindo em notícias falsas. Então, esse é o paradoxo, né? C. Qual seria a razão desse paradoxo? Aqui a gente pode ter várias hipóteses, né? Pode ser a falta de interesse das pessoas, né, de pesquisarem mesmo sobre os assuntos. Pode ser também esse imediatismo que a gente vive hoje em dia, né? Então a gente se informa muito por imagens, por vídeos, por tweets às vezes, né? Notícias simples que a gente vê na rede social, Facebook, Instagram e tal. Então as pessoas perderam o hábito de ler, né? As pessoas veem aquele vídeo e pronto, tá tudo explicado. Ou vem a foto, tá tudo explicado. Lê uma frasezinha, pronto, já pensa que aquilo ali é verdade, né? Tem preguiça de buscar mesmo, de ler. Questão de número 12. A matéria lida é bastante longa. Procure resumir na tabela abaixo em que consiste cada parte do texto. Bom, a primeira parte, ela apresenta ao leitor o boato recifense do Rio Tapacurá. A segunda parte introduz, né, traz para o texto o depoimento do jornalista Homero Fonseca, que apresenta as motivações da sua pesquisa, do seu livro. A terceira parte traz o depoimento de uma cidadã que viveu o boato em 1975, a partir do depoimento da blogueira. E a quinta trata da disseminação de fake news, notícias falsas, nos dias de hoje. O super desafio é só uma cruzadinha, tá? Que vocês precisam completar, então eu não vou corrigir aqui. E depois disso, a gente chega até o capítulo 19, que vai tratar de um novo gênero textual, que é o texto legal. E o texto legal não é aquele texto divertido, tá, gente? Legal aqui é que se refere a leis. Então, é um texto de lei. Então, como de costume, né, no começo do capítulo a gente já tem lá um textinho para vocês realizarem a leitura, né, a compreensão. Tem o perfil da autora para vocês entenderem um pouquinho mais. E logo depois, as atividades de interpretação para que vocês coloquem no papel mesmo o que tem de mais importante naquele texto, né, as lições que esse texto trouxe para os nossos estudos. Essas atividades, né, como a gente tem feito, vão ser corrigidas na próxima aula. Depois dessas atividades, a gente tem o tópico 2, que vai falar um pouquinho para vocês sobre os direitos humanos, junto com o Acredite Se Quiser. Então, o livro diz pra gente que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada no ano de 1948 em uma Assembleia da ONU, Organização das Nações Unidas. E ela contém 30 artigos que tratam dos direitos universais e também das liberdades fundamentais do homem. Aqui, quando a gente fala homem,
é ser humano, tá, gente? Não só o homem, gênero masculino. Essa Declaração dos Direitos Humanos, né, ela não é uma lei propriamente dita. No entanto, né, os países que assinaram, que não são poucos, né, são 193 países, concordaram com o que essa carta defende e assumiram o compromisso de defender esses direitos. Sabendo disso, né, e lendo também o Acredite Se Quiser, que traz mais informações, vocês vão pesquisar sobre essa carta, né, tentar lê-la e também dar uma olhadinha no finalzinho da página 425, né, que tem aquele quadrinho dividido em grupos. A gente não vai trabalhar dessa forma, a gente vai trabalhar de maneira individual essa semana. No entanto, vocês vão olhar esse quadrinho para ter noção desses direitos, né? Então, o quadrinho apresenta aqui um resumo dos direitos que estão na carta. Olhando isso aqui e pesquisando sobre essa carta, né, é que vocês vão pensar em um novo direito. Um direito que essa carta ainda não traga e que vocês acham essencial. Aí, o trabalho de vocês vai ser escrever um novo artigo para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e justificar a importância desse artigo que vocês criaram. Essa proposta, né, de um novo direito e a justificativa desse direito, do porquê desse direito, vocês vão anexar no estudo dirigido e mandar para a escola para que eu possa corrigir, né? E atribuir uma nota de AV1 para vocês, juntamente com as outras atividades que vocês vêm fazendo. Por essa semana é só, tá? Na parte de redação, e até a próxima aula.